Querido, bom dia e a paz do Senhor. Gostaria nessa manhã, nesse domingo, de ministrar a você essa paz de Jesus Cristo, que essa paz possa entrar na sua casa, na sua família e nos seus relacionamentos. Eu gostaria de convidar a você a tomar a sua Bíblia e também a sua revista, que é o material de estudo que nós usamos para a EBD. E a sua Bíblia, você localizasse comigo em 3 referências, ou também pode acompanhar pela revista. Na Bíblia vamos ler Esdras capítulo 5, Ageu capítulo 1 e Zacarias capítulo 4. Na sua revista você vai localizar na lição de número 5, aonde vamos falar sobre a construção do templo aí por meio de Zorobabel e Josué, que era o sumo sacerdote, neste período. Então vamos lá, lição de número 5, nosso título traz: Zorobabel recomeça a construção do templo. Então, sem dúvida, foi um tópico aqui muito importante, onde nós vamos observar os detalhes que permearam nesse conceito, por que a obra esteve parada e por que ela foi retomada, qual foi a palavra de Deus para esses 2 líderes, tanto o líder político como o líder religioso, e para o povo da época que estava aí voltando a ter um lugar para poder adorar ao nome do Senhor. O nosso texto áureo está registrado em Ageu, capítulo 2, versículo 10 e versículo 18, que diz bem assim: ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A nossa verdade prática diz assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. E isso é uma verdade. A palavra do Senhor nos afirma que a igreja está firmada sobre a rocha, que é Cristo, a pedra de esquina, a pedra angular, e que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja é militante porque é fortalecido na força do Senhor e na sua alegria. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Primeira leitura registrado em Esdras capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: e Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Zadoque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu capítulo 1. No ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, e o sumo sacerdote, dizendo: então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias capítulo 4, a partir do verso 6, respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas?
pois esse se alegrará. Vendo o prumo na mão de Zorobabel, são os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, que discorrem por toda a terra. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Neste domingo, abrindo aqui a introdução, nós falaremos justamente, depois que a construção do templo ficou parada durante 15 anos, o Senhor vai enviar socorro agora a Zorobabel, a Josué e a nação agora de Judá, que estava empenhado na edificação do templo e a reconstrução do templo. Mas essa construção foi interrompida justamente por um detalhe muito simples que nós abordamos na aula passada, que foi a intervenção aqui dos samaritanos. Os samaritanos se prontificaram, dizendo que iriam ajudar o povo do Senhor, mas na verdade eles queriam atrasar a obra de Deus. Então eles compraram os conselheiros, para que os conselheiros enviassem a resposta ao rei. E infelizmente as calúnias e as acusações eram graves e aumentadas, e então por um decreto a obra por certo tempo ficou parada durante 15 anos. Então agora Deus vai enviar um socorro profético. Deus vai levantar primeiramente Ageu, o profeta do Senhor, e depois Zacarias para profetizar, trazendo encorajamento espiritual, trazendo encorajamento para que esta obra, para que esse projeto tivesse agora um start, começasse novamente a ser concluído. E a palavra do Senhor nos diz que a mão de Zorobabel estaria sobre essa obra e a sua mão também a terminaria. Foi a palavra do Senhor. No momento de crise, no momento de dificuldade, no momento de tribulação e por que não dizer no momento de perseguição, que este povo aqui estava sofrendo mediante a obra que estava realizando do Senhor, o Senhor teve aqui, então, a oportunidade, o Senhor teve aqui o objetivo de trazer um reforço espiritual. Muitas das vezes, nós que somos igreja do Senhor, você e eu que somos filhos de Deus, quando passamos por algum conflito em respeito à obra do Senhor, por realizar a vontade de Deus, ou por viver os princípios do Senhor na nossa vida, nós certamente seremos contestados, certamente seremos afligidos, porque a obra do Senhor realiza isso, né? A obra do Senhor realiza. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 12: bem-aventurado por causa de mim, né? Ou por causa da obra que vai ser realizada, aqueles que sofrerão perseguição por causa do juízo. Então, toda vez que a igreja do Senhor militante, que o servo do Senhor está realizando a vontade de Deus ou os seus princípios, notoriamente nós seremos perseguidos. Mas sobre isso, nós temos certeza que teremos um reforço espiritual de Deus para as nossas vidas. Assim como Deus esteve enviando reforço espiritual para Zorobabel, líder político, e o sumo sacerdote Josué, da mesma forma nós hoje como igreja, independentemente da circunstância que estamos passando, sazonal ou permanente, nós temos certeza de que Deus enviará encorajamento espiritual para a sua igreja, para os seus filhos e para os seus servos. Por isso que se torna um desafio viver o Evangelho de Cristo, porque todas as vezes que somos conflitados por servi-lo, nós temos a total certeza de que Deus nos ajudará nos dias difíceis. Vamos para o primeiro tópico aqui. Deus suscita os profetas, Ageu e Zacarias. Ponto 1. Deus levantou 2 profetas. Note bem que eles não foram convidados. O detalhe aqui importante é que o Senhor os levantou, o Senhor o despertou para trazer uma palavra de encorajamento. A obra estava parada, a obra estava pausada, e agora Deus vai enviar um reforço espiritual. Uma palavra profética vai ser dado a Ageu e a Zacarias, e essa palavra profética, esse recado do Senhor vai ser transmitido tanto aos líderes que estavam na frente, como também ao povo, para ser encorajado, para ser motivado a voltar a fazer aquilo que eles começaram. Vamos então. Primeiro veio Ageu, como nós falamos, depois levantou-se Zacarias, e não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém. Pelo contrário, Deus dos céus os enviou. Correto? Vemos aqui
Zorobabel era um líder político, é o que estava à frente aí desta obra, né? Estava desempenhando juntamente com o povo esta obra. Mas nós analisamos aqui, a mensagem de Deus veio sob de forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Zacarias vê o castiçal, né? A Bíblia fala que Deus mostra ele um castiçal com 7 lâmpadas, que simboliza a obra de Deus, né? Símbolo da obra de Deus. Nós vemos também esta observação, que essa mensagem veio num momento muito importante para Zorobabel, aonde existia um desmotivo, aonde existia uma esfrieza devido às calúnias que foram levantadas, às circunstâncias anteriores que foram colocadas. Isso, infelizmente, traz, né, no nosso sentimento, desmotiva a gente, traz um certo desconforto, traz um certo constrangimento. Então Deus veio aqui reforçar através dos profetas de que eles deveriam retomar essa obra, deveriam sim retomar, independentemente dos detalhes e circunstâncias conflitantes, eles deveriam sim retomar a obra do Senhor. Por quê? Porque Deus realizou essa obra, Deus começou a realizar esse trabalho, despertando Ciro ainda, enviando um decreto, selando com seu selo, para que os judeus voltassem para Jerusalém e começasse a edificação do templo para que adorassem o seu Deus. Então esta obra não começou de um objetivo humano, de um objetivo terreno, começou de uma permissão divina, começou de uma permissão do Senhor. Então era justamente isso que Deus veio reforçar aqui os seus filhos. Nós vamos observar o seguinte: o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E mais, Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. É como nós estamos falando aqui, esta obra foi algo realizado pelo Senhor, motivado pelo Senhor. Embora eles sofreram sim os ataques, embora sim eles sofreram aí as acusações, sofreram intervenções na obra, mas Deus agora se porta e diz: agora não por força, nem por violência, mas o meu espírito, né? Mas o meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E aqui o Senhor os encoraja, aqui através dos profetas, Deus os encoraja a retomar novamente aí a obra que eles começaram, iniciaram, por durante um tempo estiveram pausados. Josué, o sumo sacerdote, ele tinha uma representatividade espiritual e também tinha uma representatividade de liderança sobre o povo. Por quê? Se o sumo sacerdote fosse bem aqui, se ele executasse a vontade do Senhor, notoriamente Deus abençoaria o seu povo. Mas se fosse mal também, notoriamente sobre ele recairia um juízo. Então nós observamos que a mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Quando o texto afirma que as vestes dele estavam sujas, como nós falamos na outra lição, nós estamos falando aqui que Deus queria restaurar não somente o seu povo, mas também queria restaurar toda a nação. Deus queria, através disso, purificar o seu povo, trazer santidade ao seu povo. Tanto é que nós temos aqui uma mensagem de Deus para ele, dizendo que foi de perdão e de restauração, e de que, feito passar dele toda a sua iniquidade, que havia ordenado que fosse vestido suas vestes novas, trazendo restauração, uma mensagem de restauração. Deus queria restaurar o culto novamente, e também as pessoas que estavam servindo, e que se pudesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. O que era a mitra? A mitra era um turbante que o sumo sacerdote usava, e nesse turbante tinha as cores azul, e nesse turbante tinha uma lâmina de ouro escrito: santidade ao Senhor. A mensagem de Deus aqui para o sumo sacerdote é de santidade, é de restauração, é de que eles focassem novamente no seu compromisso com o Senhor. E logo após,
nós temos uma mensagem aqui, Ageu capítulo 1, a partir do versículo 8. Olha só o que o profeta disse ao povo: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado. Então, nesse primeiro contexto, nós estamos falando justamente o seguinte, sobre o encorajamento profético que veio através dos dois personagens. Nós vemos também aqui, já antecipando o desenvolvimento da nossa aula, sobre a importância que tem os profetas, e que tiveram os profetas no Antigo Testamento, porque em todo tempo de crise, em todo tempo de oscilação aí espiritual, em todo tempo de um declínio, Deus, a história nos mostra isso, sempre levantou um profeta para trazer uma mensagem profética. Mensagem profética esta trazendo esclarecimento, mensagem esta condenando o pecado, aquilo que estava errado, e mensagem esta trazendo esperança. Então, toda vez que um profeta ele se levantava para profetizar, ele trazia esclarecimento, ele trazia uma palavra de juízo, ele condenava o pecado, aquilo que estava errado, e trazia também esperança. Nós temos vários exemplos, como o profeta Jeremias, que trouxe uma mensagem de esperança para o povo, mesmo dizendo sobre os cativeiros, sobre as situações que iriam acontecer, ele mostrou, através de suas profecias, de que somente Deus tem um governo permanente, que Deus tem um governo exato, e que o reino de Deus ele é infalível, né? É um dos exemplos que nós podemos usar. Então os profetas tiveram uma grande importância mediante ao povo do Senhor. Era a voz profética, representava o Senhor, simbolizava a sua mensagem. Ponto 2, resultado da mensagem dos profetas. Assim os dois líderes criaram coragem, e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, olha só o que a mensagem de Deus pode fazer ao nosso coração. Ela pode nos renovar e pode nos motivar. E é justamente isso que nós devemos, nesse mesmo sentimento, estar em Jesus Cristo. Que a mensagem de Deus para nossas vidas, que a mensagem de Deus para a igreja, que a mensagem de Cristo para a igreja, possa sempre trazer renovo. Toda vez que somos renovados por Deus, nós somos levados a cumprir, primeiramente, os seus princípios. Todo renovo traz recordação de princípios. Segundo, nós somos levados a manter um relacionamento com Deus. E terceiro, nós somos levados a desenvolver a sua obra. Por isso que é importante o renovo, lembrar das coisas do Senhor, lembrar do que Deus pode realizar através de mim e através de você. A mensagem profética que nós temos para esse tempo e para os nossos dias é de que Deus pode renovar as nossas vidas e de que Deus tem intenção de renovar a mim e renovar a você também. Quando os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio Ciro. O que é isso? Nós estamos vendo aqui que quando eles retomaram agora a construção do templo pela mensagem através dos profetas, eles foram indagados. De que forma vocês voltaram agora a fazer aí essa edificação, essa construção? Por acaso quem os autorizou? E agora eles responderam: Deus. Deus nos deu voz através de quem? Através de Ciro. Logicamente aqui nós vamos entender que a história diz, a partir desse capítulo 1 em diante, dizendo que eles foram consultar o decreto de Ciro. O pano de fundo histórico nos traz isso, que eles foram consultar o decreto de Ciro e acharam validação, e realmente eles encontraram o decreto de Ciro. Ciro realmente fez um decreto para que esta obra se realizasse, e então aqui eles tiveram condição de continuar. Eles entenderam que se Ciro realmente ele liberou essa obra, ele fez esse decreto, é porque realmente eles tinham validação para poder continuar realizando esta obra. Note bem, irmãos, o recurso que Deus traz. Deus trouxe um reconhecimento primeiramente divino, a voz profética do Senhor, o despertamento em Ciro, e depois trouxe um reconhecimento humano, aonde o decreto feito pela mão de Ciro. Então, aplicando para os nossos dias, a igreja do Senhor, ela tem autoridade de forma divina, porque somos militantes em Cristo, fomos levantados pelo Senhor, mas também temos aí uma autoridade humana, reconhecido pelas pessoas, né? Por quê? Porque olham para a igreja e reconhecem o serviço de Deus na igreja. Da mesma forma que eles tiveram aqui uma proteção divina,
eles também tiveram um reconhecimento humano. E é tão bom, é tão louvável quando a obra do Senhor, ela tem uma iniciativa de Deus e também tem um reconhecimento humano. Isto prova que a obra que eles estavam realizando realmente partia do Senhor. E isso também mostra para a sociedade que nós, como igreja, realizamos também a obra de Deus. Nós temos o encorajamento de Jesus Cristo, nós temos a força no Espírito Santo, mas também isso vem mostrar para a sociedade que a igreja ainda está ativa, que a igreja ainda tem voz, que a igreja transmite a mensagem de Cristo, a evangelização que Cristo começou, e se fez marcante na cruz do Calvário. Isso mostra que nós estamos justamente testificando nos dias de hoje e no passado, e vamos continuar até que o arrebatamento aconteça, testificando a evangelização que Cristo pregou na humanidade. Vejamos bem, então, a partir agora do tópico 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Vejamos, as manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento, é o que nós começamos a falar e vamos continuar desenvolvendo. Primeiro exemplo que o nosso material aqui de estudo usa, Moisés, um grande líder que Deus levantou ainda no Império Faraônico. Nós vamos observar aqui que Deus, ele levanta Moisés como líder religioso, ainda, mesmo o povo vivendo um período de quase meio século, quase 500 anos aí, sofrendo, sendo escravizado, mas com uma promessa de que Deus enviaria o libertador. E esse libertador foi enviado por Deus, chamado Moisés, tirado das águas. Nós vamos observar que através de Moisés, Deus realizou milagres com o seu cajado que estava na sua mão. Símbolo, cajado faz aí uma representatividade de símbolo, autoridade pastoral ou símbolo de liderança. Nós vamos observar que todos os milagres que Deus fez com Moisés não foi para revelar Moisés, mas revelar o seu poder através de Moisés. Toda vez que Deus usava os profetas, toda vez que Deus usa um profeta, não é para revelar o profeta, o personagem, mas revelar através do profeta como instrumento o teor da mensagem, a grandeza da mensagem. Note bem, em 2 Reis capítulo 4, nós vemos ali uma viúva que estava com seu marido falecido, que provavelmente pertencia aí à classe dos profetas, ou à escola dos profetas, e que recorreu até Eliseu. O texto lá nos mostra que a Bíblia não cita onde Eliseu estava. Nós temos conhecimento de que Eliseu costumava ir ao Carmelo, mas o texto, em capítulo 4, não diz que Eliseu estava no Carmelo. O texto diz que a mulher o encontrou. Note bem que naquele contexto, a mensagem, a prioridade, melhor dizendo, a importância não era revelar onde o profeta estava, ou até mesmo não era revelar o próprio profeta, mas revelar a mensagem que estava na boca do profeta. Então Deus usava o profeta como um instrumento, como um canal, como um porta-voz, para dentro disso, desse sentido de pensamento, trazer a revelação da sua mensagem. Segundo exemplo, o profeta Elias. O grande marco do profeta Elias, nós podemos ressaltar que foi o embate ali com os profetas de Baal e os profetas que serviam a Acabe e Jezabel. Por quê? Nós vemos que depois que Elias conserta o altar, repara o altar e ora ao Senhor, o fogo de Deus desce e consome todo o holocausto. Lógico que esse foi um dos milagres, dos detalhes que Deus realizou com o profeta Elias. Nós temos também o milagre com a viúva, nós temos também o tempo que não choveu pelo profeta Elias e todo mais outros contextos para poder ilustrar a nossa mensagem aqui. Mas sempre nessas ocasiões, Deus usava o profeta como um instrumento, e se era necessário, porque eles representavam o Senhor para trazer uma mensagem, primeiramente de juízo, como nós falamos aqui, uma mensagem de condenação. Os profetas condenavam o pecado, correto? E trazer uma mensagem de esperança, apontando para quê? De que Deus é o restaurador de Israel, de que Deus é o restaurador do seu povo. Segundo, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Aqui no Novo Testamento nós já encontramos o Espírito Santo
como um maior agente aí, influenciando a igreja. E nós vemos também uma referência, 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo ensinando e estimulando os irmãos em Coríntios a entender o dom espiritual, os dons espirituais que estava agora estava caído, melhor dizendo, sobre a sua igreja, né? Então, se no Antigo Testamento nós tivemos manifestações sobrenaturais através dos profetas, através da natureza, Deus sempre usou a natureza para trazer também as suas mensagens, para fazer grandes milagres. Nós vemos que no Novo Testamento é possível, através de quem, presbítero? Através do Espírito Santo. 3 referências que o apóstolo Paulo usa para enfatizar sobre o exercício do dom. Primeiro, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, está no seu material. Note bem que o apóstolo Paulo usa essas 2 referências, a carta ao Timóteo, para buscar, não desprezar o dom que há em ti, buscar o dom, né? E em 1 Coríntios capítulo 14, para buscar com zelo, amor, dedicação, porque os dons espirituais é uma consequência de uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Isso é derramado, e esses dons são usados no serviço a Deus, para a glorificação do seu nome. Portanto, é muito importante buscar isso com sabedoria, com entendimento, e não com ignorância, para que a palavra do Senhor traga esclarecimento para mim e para você ao exercitar isso. Ponto 3, o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Então os profetas não se auto-intitulavam profeta, eles mesmos não chamavam em si mesmos esse ministério profético. Deus os comissionava, Deus os chamava. Deus chamou Elias, como já usamos aqui, Deus chamou Eliseu, Deus chamou Jeremias, Deus chamou Ezequiel e todos os outros profetas, tanto menores e maiores. Então eles eram convocados para trazer uma grande mensagem, né? Nós temos aqui os exemplos. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. Nós temos em Ezequiel aqui, os anciões tiveram que consultar Ezequiel. Nós temos segundo, Saul teve até Samuel buscando aí uma revelação de onde tinha as jumentas do seu pai, né? Terceiro, 1 Reis capítulo 14, está registrado uma consulta sobre um doente e se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. E por última referência, Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Então note bem que o profeta tinha um papel espiritual, mas também tinha um papel social. Primeiro, eles eram consultados para buscar deles uma resposta divina. Segundo, viviam as suas profecias. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o pensamento que nós temos hoje sobre o profeta é uma pessoa que revela alguns detalhes de vida pessoal, né? Mas à luz da Bíblia, o profeta no Antigo Testamento, ele vivia as suas profecias. Jeremias foi jogado no calabouço, né, na cisterna, justamente por viver a propriedade da sua profecia, né? Os profetas, eles viviam as suas profecias e muitas vezes tinham uma vida de perseguição por realizar a vontade do Senhor. Muitas vezes viviam isolados, muitas vezes viviam em constante oração, porque era necessário ter uma vida de busca intensa para que Deus os fortalecesse ao ponto de eles não perder o encorajamento do seu ministério. Então os profetas viviam as suas profecias, muitas das vezes eram rejeitados. Nós temos um maior exemplo, que é Jesus Cristo. Isaías capítulo 53 diz que os homens desprezavam Jesus Cristo, né? Rejeitavam Jesus Cristo por causa da sua aparência, não tinha parecer, não tinha formosura, não existia nada em Cristo que despertasse a atenção de alguém. É o texto que é o esclarecimento que esse texto quer trazer a nós. E quando Cristo realizou aí o milagre com o filho da viúva de Naim, algo foi dito. Um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Por que um grande profeta? Porque somente Elias e Eliseu tinham feito milagres acerca com viúvas. É um contexto histórico que a gente pode aplicar. Então, Cristo, ele foi comparado como um grande profeta, reconhecendo o quê? Que Cristo trazia a mensagem do reino na sua profecia. E aplicando que os profetas viviam suas profecias, nós podemos usar Cristo. Cristo, em toda a sua vida, em toda a plenitude, ele viveu as suas profecias. Viveu de tal modo que doou a sua vida, se entregou a sua vida,
a sua carne foi dilacerada, foi abatida, né? Mas ao terceiro dia, pela graça do Senhor, ele ressuscitou. Então Cristo é a prova principal de que os profetas no Antigo Testamento viviam as suas profecias. E Cristo agora, como grande profeta, nós temos essa ilustração para você, essa analogia, mostrando como que se portava o ministério profético no Antigo Testamento. Agora, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Paulo aqui, ele faz uma mensagem, traz uma mensagem acerca dos dons espirituais, e nós queremos ressaltar algo que está aqui na nossa lição. Ter o dom de profecia não significa que seja profeta. Infelizmente, as pessoas, por falta de conhecimento, por falta de buscar a palavra, têm esse pensamento de que, por ter o dom da profecia, automaticamente esse indivíduo se torna um profeta. Na verdade, não é nessa linha de colocação, nessa linha máxima de pensamento. Os profetas foram importantes no Antigo Testamento, até porque o cânon ele era incompleto. A partir de agora que nós temos aqui a propriedade de ter acesso à palavra do Senhor, à Bíblia Sagrada, o dom de profecia está atrelado à ministração da palavra, está atrelado justamente a isso. E por isso nós temos aí a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Por quê? Porque quando falamos da palavra, estamos trazendo a lembranças de profecias que se cumpriram e da maior que vai se cumprir, que hoje é o arrebatamento da igreja. Então, quando falamos de profecia aqui no Novo Testamento, estamos falando da propriedade, do compartilhamento da palavra do Senhor. E algo muito importante, os profetas no passado, as suas mensagens traziam, como eu já antecipei aqui, acho que foi 3 vezes, quero ressaltar, quero frisar você de novo, traziam juízo, condenação de pecado, restauração e esperança. As mensagens dele continham isso, e é isso que a palavra de Deus traz a nós. Ela traz juízo, condena os erros que há em nós, né, numa alta análise, através também do Espírito Santo, que é a consciência do crente, né, ele atua também na consciência, e também produz restauração em nossas vidas. Então, que nessa manhã o Senhor possa nos restaurar, que nesta manhã o Senhor possa continuar restaurando a sua igreja, que sou eu e você, membro, formado parte nesse corpo, que o Senhor, ele possa trazer cada vez mais esclarecimentos, através da sua palavra, para que nós não fiquemos confundidos em dias difíceis. Então, busquemos a palavra, busquemos a Bíblia Sagrada, busquemos oração, busquemos força no Espírito Santo, porque nós temos certeza que assim nós vamos conseguir entender a mensagem e o propósito de Deus para nossas vidas. Querido, eu gostaria de orar com você, de orar com sua casa e ministrar sobre você as bênçãos do Senhor, que a graça dele possa recair sobre a sua família, sobre o seu lar e sobre os seus relacionamentos. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, nesta manhã nós queremos, Deus, entregar a Ti todo o nosso coração, entregar a Ti toda a nossa alma. Pai, obrigado por esse tempo precioso do compartilhamento da Tua palavra, Senhor, de maximizar nossos pensamentos e conceitos acerca de Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais de ver os Teus princípios, de ver a Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, possa trazer cada vez mais de esperança no nosso coração, na Sua revelação. Que o Seu Espírito Santo nos ajude a entender e a exercitar os dons que existem em nós a serviço da Tua obra, Senhor, para o louvor do Teu nome, e que o Senhor possa cada vez mais permanecer em nossas vidas. É o que nós te pedimos. Continua renovando a Sua igreja, continua renovando as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém.